Bloco 2. Então ele vai afirmar categoricamente que não existe processo de ensino que não contemple a aprendizagem no próprio processo. Então ele diz, ensinando e aprendendo. Essa é a formação crítica. Se você desenvolve uma formação crítica, um processo crítico de ensino-aprendizado, necessariamente você vai aprender com o seu aluno, certo? Então ele deixa isso claro. Ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é levar em conta os saberes que aquele aluno conseguiu acumular ali, mesmo que na sua seu curto processo de existência aí. Ensinar é um processo de mão dupla. Quem ensina, aprende, certo? Não tem como ensinar e não aprender. Essa é a base da formação crítica que Paulo Freire propõe. Então não tem a geografia crítica, tem o processo educacional crítico também. É crítico em relação a quem? Ao aluno? Não, é crítico em relação ao próprio docente que exerce a função. Então criticar não é falar mal, mas é reavaliar constantemente, com base nos resultados, o seu próprio processo educativo. Então vamos lá para o trechinho na página 12. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, o que ele está falando de diferentes entre si? É a diferença que existe entre o aluno e o professor. É óbvio que existe uma diferença de acúmulo de saberes entre professor e aluno. Os saberes acumulados pelo professor são muito maiores do que os saberes acumulados pelos alunos. Paulo Freire não desconhece esse fato. Quem forma, se forma e reforma ao formar, e quem é formado, forma e se forma ao ser formado. Então o que ele está dizendo aqui com essa troca de palavras? Que o processo de aprendizagem é uma via de mão dupla. Tanto o professor que exerce prioritariamente a capacidade de ensino, ele contempla a aprendizagem também. Ele está ensinando o aluno e ele está aprendendo com o aluno. Mas o aluno também passa pelo mesmo processo. Ao mesmo tempo que ele recebe o ensino, ele também tem uma posição privilegiada de ensinar para o professor. Ensinar para o professor qual é a postura mais produtiva em relação aos saberes. Aí continuando. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, e nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Porque na maioria dos casos nós vamos nos relacionar com os alunos sendo eles colocados numa posição inferior. Ou seja, você não sabe nada, eu sei tudo, fica passivamente recebendo todo o processo de ensino que eu vou te dar. Então, quando ouvimos falar de processo ensino-aprendizagem, nós nos colocamos na parcela que ensina e colocamos automaticamente o aluno na parcela que aprende. Paulo Freire abomina isso. Ele fala que cada um sofre o seu processo. O professor ensina e aprende, e o aluno aprende e ensina. É um processo contínuo e convergente. Ele contempla esse dualismo, né? Então ele vai dizer, não há docência sem discência. As duas se explicam a seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, e não se reduzem à condição de objeto um do outro. Então o processo de ensino-aprendizagem ele é um relacionamento. Ele afirma categoricamente que não existe o aprender
que o aprender vem antes do ensinar. Então, quem ensina já passou pelo processo de aprendizagem, mas não é um processo finito. Ah, eu já aprendi tudo que eu tenho que aprender, agora o meu processo é só ensinar. Não, você vai desenvolver continuamente e paralelamente a capacidade de aprender enquanto ensina, né? Essa que ele chama de curiosidade epistemológica, está no texto aí. Você é curioso porque você percebe que à medida que você vai ensinando, você aprende coisas novas sobre como colocar a matéria, sobre como reagir a uma dúvida do aluno, sobre como dois alunos diferentes aprendem de maneira diferente. Então, todas essas circunstâncias que são inerentes ao processo de ensinar, elas vão se tornando conteúdos a serem aprendidos. E isso na relação. Não se aprende só através de cursos e hierarquias. Não, todo dia você vai aprendendo coisas novas sobre seu aluno, sobre seus alunos, como é a interação entre eles, muda a dinâmica do processo de aprendizagem. Tudo isso o professor deve contemplar continuamente, ok?